Vamos entender agora as características de cada um dos produtos e os produtos que tem disponível dentro do Tesouro Direto. Então, para começar, da mesma forma que qualquer outro produto de renda fixa, que pode ser pós, pré ou híbrido, aqui no site do Tesouro, aqui dentro dos títulos do Tesouro, nós também temos essas possibilidades. Então, nós temos 3 tipos de títulos. Pós-fixado, que é o Tesouro Selic, é o mais simples dele. Depois nós temos o pré-fixado, que é aqueles que tem uma taxa fixa, e o híbrido, que é aquele que rende em inflação, ou seja, uma taxa pós-fixada, dependendo da variação da inflação, é a rentabilidade do título, mais uma taxa fixa. Então esses são os 3 tipos de rentabilidade que os produtos têm. E quais são os produtos? Então aqui vamos ver os produtos especificamente, né? O primeiro que está aqui é o Tesouro Pré-Fixado. No caso do exemplo aqui, é o Tesouro Pré-Fixado 2023 e a taxa anual, no momento em que eu tirei o print da tela, estava em 4,8. Por que no momento que eu tirei o print? Porque essa taxa pode variar. O mínimo de se investir R$ 36 com prazo de vencimento de 1/1 de 2023. Então, o que vocês podem perceber? Cada título tem a sua característica, cada título tem a sua rentabilidade e cada título tem o seu prazo de validade. Por isso que é importante saber, na hora de escolher, qual é o teu objetivo com aquele investimento. Nós chegaremos lá quando a gente for falar de simuladores. Então, é entender que este tesouro pré-fixado, tu vai estar entrando nele hoje e fixando que durante esse período, até 2023, a sua rentabilidade vai ser de 4,8 fixa por ano. Já o Tesouro IPCA+, 2026, esse que está no meio da tela em vermelho, ele é o que a gente chama de híbrido, ou seja, é aquele que rende IPCA, ou seja, a inflação, variação dela, então se ela subir ele vai render mais, se ela descer ela vai render menos, mais uma taxazinha fixa, e essa taxa fixa neste momento em que eu tirei o print da tela estava em 2,86. Investimento mínimo R$ 56, vencimento 15/8 de 2026. E o último, claro que dentro desses, híbrido e pré, tem várias outras opções de prazo de vencimento e taxa, né? Aqui é só o exemplo inicial. E o Tesouro Selic, que é o mais simples dele, ele tem liquidez diária, ou seja, todos os dias eu posso ali resgatar o dinheiro que eu tenho investido. Então ele é muito indicado, inclusive, para alocar reserva de emergência. E aí ele tem as suas características, que é render a Selic mais uma variação de uma taxa, que no momento em que eu tirei o print estava em 0,19%, como depois vocês vão ver, essas taxas elas podem variar. E o vencimento dele é em 1/3 de 2025, então esse título se esgota e nós podemos fazer um outro investimento. Então, em termos gerais, esses são os 3 tipos de produtos que tem à disposição dentro do site do Tesouro. O que vai variar são as taxas e as datas. Então, no geral, nós temos esse pré-fixado, nós temos o híbrido e nós temos o pós-fixado. Aqui, ó, vocês podem ver a tela com todos os produtos que tem à disposição dentro do site do Tesouro. Então, nós temos 3 pré-fixados, nós temos o Tesouro Selic, que é pós-fixado, e nós temos 6 pré-fixados. E aí a gente vai entender cada um deles. Lembrando mais uma vez, cada um deles tem a sua rentabilidade própria, tem o seu investimento mínimo, tem o seu preço unitário e tem a sua data pré-estabelecida de vencimento, conforme essa tela. E aí agora vamos entender as especificidades de cada um desses títulos. Vamos começar pelas especificidades do Tesouro Selic, que é aquele produto mais simples, né? Que é aquele que tem liquidez diária, que é aquele que nós podemos colocar a nossa reserva de emergência. Então, quais são as características dele? A primeira característica dele é que tem baixo nível de volatilidade, ou seja, ele tem baixo nível de risco, sendo que neste momento ele sofreu uma oscilação que logo eu vou mostrar para vocês no gráfico real do que vem acontecendo. Mas no geral ele é um produto bem estável, com baixo nível de oscilações, então tu pode entrar e sair dele, ou seja, colocar o dinheiro e resgatar o dinheiro sem grandes variações dentro desse período. Ele é um produto que, saindo da poupança, ele é o mais simples que nós possuímos, né? Então ele é um produto super simples de investir e super simples de operar, né? Como que funciona o fluxo de pagamento dele? Tu coloca o teu dinheiro lá hoje e
E quando tu fores resgatar, se for antes do prazo pré-definido, que no caso agora é de 2025, tu vai resgatar o teu capital mais a taxa do período, sendo que a taxa sempre vai ser Selic mais uma taxa fixada que vai variar. Então eu vou mostrar como que essa taxa varia lá no site do Tesouro. Então me acompanha lá. Eu estou aqui no site do Tesouro e aí vocês vêm aqui embaixo, ó, em histórico de preços e taxas, para ir no lugar que nós queremos ir. E aí você vai olhar aqui, ó, Tesouro Selic 2025. O que aconteceu com aquela taxa que deu uma variação e que nós temos que ter cuidados em alguns momentos, como o momento que nós estamos vivendo? Os títulos do Tesouro, eles sofrem um negócio chamado marcação a mercado. O que significa isso? Que dependendo da demanda, dependendo da expectativa do mercado, as taxas de juros desses produtos mudam. E com isso, o preço do título também muda. Então, se eu entrasse aqui, então vamos lá, vou colocar aqui 90 dias e aí quero mostrar o que aconteceu. Olha só, se você investiu o seu dinheiro em Tesouro Selic em 2 de 9 de 2020 e quis sacar ele aqui, ó, em 7 de 10 de 2020, você perdeu o dinheiro. Como assim, Jéssica? É o investimento mais seguro que existe, é o investimento de renda fixa saindo da poupança, é o mais simples. Como é que eu vou perder dinheiro? Exatamente por esta movimentação. Quando tu entrou, tu fixou uma taxa de 0,04. Essa taxa subiu pela expectativa do mercado, subiu pela demanda que não estava existindo, subiu pela questão de que a taxa de juros, que é a taxa básica de juros, a Selic, ela está muito baixa e o mercado está sinalizando que ela não está num patamar adequado com a realidade que nós estamos vivendo. Então, tudo isso gera a oscilação do mercado, essa taxa dispara. No momento que esta taxa dispara, olha o que acontece com o preço. Bum! Cai. Então, se tu comprou aqui em cima e teve que vender aqui, tu perdeu o dinheiro. Então, é para mostrar que em alguns momentos nós temos que ter um cuidado também com o Tesouro Selic em relação à marcação a mercado. E a marcação a mercado nada mais é do que isso. Como eu fixo lá uma taxa que eu vou ganhar, no momento que eu tiver que resgatar antes do prazo pré-definido, se houver oscilação dessa taxa durante este período e essa oscilação for para baixo, se a taxa for para baixo, o preço vai para cima. No momento que a taxa sobe, tu ainda tem que receber exatamente aquilo que tu fixou antes. Então, o que acontece? A taxa subindo, o preço do produto tem que cair, para que ele garanta que tu vai receber lá no final aquilo que foi estabelecido. Então, o preço caindo, o que acontece? Se tu tivesse que resgatar teu dinheiro aqui no fundo, ó, estaria perdendo dinheiro. Então, é só esse cuidadozinho que tem que ter. Isso não é o normal. Por exemplo, se eu colocar aqui um ano, ó, vocês vão perceber que a taxa ela não oscila. Que o preço oscila porque vai subindo, vai ficando mais caro conforme vai chegando próximo do vencimento, né? Mas a taxa ela não tem uma oscilação. Só foi uma oscilação pontual aqui mesmo, o que acarretou esse fundo aqui, ó. Sendo que se eu tivesse colocado meu dinheiro aqui e resgatado aqui, eu teria perdido dinheiro. Então é só esse detalhe que tem que cuidar. E esse movimento ele é muito mais forte nos outros produtos que agora eu vou mostrar. Vamos retomar os slides. O segundo produto que eu quero mostrar é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? Como eu já comentei anteriormente, o Tesouro IPCA é o que a gente chama de produto híbrido, ou seja, ele rende o IPCA, que é a inflação. Então, se a inflação subir, esse título ele vai me rentabilizar mais, se a inflação cair, esse título vai me rentabilizar menos. Mais uma taxa pré-estabelecida no momento em que eu estou comprando aquele produto. Então, eu tenho uma partezinha aqui também fixada, como no Tesouro Selic. E aí também sofre aquele negócio da marcação a mercado que eu estava ali mostrando para vocês. No geral, esses títulos eles são bem interessantes, principalmente para a época em que nós estamos vivendo, em que nós estamos com um elevado déficit, né? O governo ele está gastando muito mais do que arrecadando, isso gera uma dívida pública muito grande, em que nós temos um contexto de colocar muito dinheiro na economia, uma injeção de dinheiro muito grande, em contrapartida não tem produção no mesmo nível e isso tem como consequência a inflação. Então, dentro deste contexto em que nós estamos, num contexto ainda de crise, é imprescindível que a gente tenha alguma posição em um produto atrelado à inflação, que é o IPCA.
Não que seja especificamente o título do Tesouro, este IPCA+, mas que tenha algum outro produto na sua carteira aí que tenha essa referência na inflação, principalmente em momentos como nós estamos vivendo agora. E aí dentro desse produto nós temos dois. Nós temos o principal e o semestral. O que significa isso? Quando eu coloco meu dinheiro num tesouro IPCA+, principal, o que significa isso? Que eu vou colocar meu dinheiro hoje e que na data em que eu for resgatar ou se eu esperar até o prazo final do título, eu vou receber o meu dinheiro de volta mais a remuneração daquele período. Se eu colocar meu dinheiro num tesouro IPCA semestral, o que isso significa? Que semestralmente eu vou ter de volta a rentabilidade daquele meu produto. Então eu coloco, por exemplo, 10 mil reais, dentro de 6 meses esse dinheiro vai render e esse rendimento vai cair na minha conta de 6 em 6 meses. Qual o melhor deles? Depende do objetivo. Se tu prefere, se tu quer, se tu precisa de uma remuneração periódica, pode ser que seja interessante o de juros semestrais para você. Mas no geral ele não é indicado. Por quê? Porque como nós arrecadamos a rentabilidade semestralmente, o que acontece? É como se eu não estivesse me beneficiando dos juros compostos. Pelo contrário, como eu estou arrecadando a rentabilidade do produto, o meu rendimento está sobre o principal que eu investi. E aí eu não estou me beneficiando dos juros compostos. Então isso é uma característica específica desse que tem juros semestrais, que ele não é indicado para as pessoas que têm aí uma possibilidade de não ficar pegando esse recurso semestralmente. Então é só uma característica especial deles. Vou mostrar lá dentro do site do Tesouro como esse produto funciona também. Vamos lá. Então aqui, ó, trocando agora para o IPCA 2026. Vou colocar um pouquinho mais longo, que aí a oscilação é maior, só para que vocês possam perceber. Olha o que acontece com a variação da taxa desse produto. Mas, Jéssica, isso não é um produto de renda fixa? Para vocês verem o quanto, mesmo sendo um produto de renda fixa, a questão de estar exposto à marcação a mercado, que é essas variações das taxas, deixam ele um produto bem volátil ao longo do tempo, né? Então, assim, tem que ter um cuidado nesses investimentos para que tu não saia perdendo recursos. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso no pré-fixado. Mas aqui é só para mostrar para vocês também que a taxa varia, variando a taxa, o preço também varia, sempre contrário. Baixou a taxa, o preço sobe, subiu a taxa, o preço desce, para que entregue no final do período exatamente aquilo que foi prometido. E nos tesouros pré-fixados vai dar para entender um pouquinho mais esse movimento. Então vamos voltar para entender o tesouro pré-fixado. Então o que é o tesouro pré-fixado? O tesouro pré-fixado é aquele que quando tu começa a investir, tu sabe exatamente quanto tu vai ganhar no final. Então, se tu entrares hoje para começar a investir num tesouro pré-fixado e o valor do título tiver, por exemplo, R$800, tu tem a absoluta certeza que no final do período tu vai receber R$1.000. Então, tu sabe exatamente quanto que tu está entrando e pagando e quanto tu vai receber lá no final. E ele tem esses dois tipos também, o tesouro pré-fixado normal, com juros só lá no final, e o tesouro pré-fixado com juros semestrais, que da mesma forma que o IPCA, não é interessante, eu também não acho interessante o pré-fixado com juros semestrais. E aí a rentabilidade dele vai ser sempre essa diferença dos R$1.000 para o valor que tu está investindo hoje, né? E o cuidado que nós tínhamos que ter em relação à marcação a mercado do título Tesouro Selic e do IPCA, aqui dobra. Porque o movimento de marcação a mercado nos pré-fixados é muito maior, porque a taxa é só pré-fixada. Então, variando essa taxa pré-fixada, o preço do título varia muito. E aí tu tem aí um risco de, se precisar resgatar o dinheiro antes do prazo pré-definido, estar perdendo dinheiro. Da mesma forma que se for ao contrário, se você precisar resgatar o dinheiro antes ou se você já dominar esses conceitos e investir com pretensão de resgatar antes para se beneficiar da marcação a mercado, você pode ganhar mais do que a taxa pré-estabelecida. Como isso? Esse gráfico, ele mostra melhor esse movimento. Quando tu comprar esse título, vai ser na data de compra, né? E aí, o que acontece? Quando esse título vencer, lá no final, na data pré-estabelecida, tu vai receber exatamente os R$1.000. Entretanto, durante este percurso, a taxa varia e, consequentemente, o preço varia.
Se você precisar resgatar no momento em que a taxa subiu e o preço caiu, você vai perder dinheiro. Então, se tu resgatar aqui, ó, vai estar perdendo dinheiro. Se tu resgatar aqui, você vai estar ganhando dinheiro. Então, entendam que aqui eu tenho um benefício, né? Eu vou estar tendo uma rentabilidade superior, inclusive, àquela que foi prometida, porque eu estou resgatando antes e tendo uma remuneração interessante. Só que se eu fizer ao contrário, neste momento aqui eu estou perdendo dinheiro. Então tem essa variação. Vou mostrar lá no site do Tesouro para ver como que essa variação funciona. Então aqui já estamos no site do Tesouro e eu vou colocar aqui, ó, Tesouro Pré-Fixado 2026. E aí percebam, olha só, a variação da taxa e a variação do preço. Então, taxa subindo aqui no finalzinho, ó, preço caindo. Então percebam que se eu comprei aqui em 3/8 de 2023 e eu tive que vender aqui, eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Como no final ele tem que me entregar R$1.000 e a taxa subiu, para a taxa subir e o preço compensar, o preço cai. E aí eu vou conseguir, dentro dessa taxa pré-estabelecida, chegar lá no final com os R$1.000. Então essa variação ela vai acontecendo constantemente. Jéssica, mais uma vez, por que essa variação acontece? Expectativa no mercado, taxas de juros, todo o contexto macroeconômico faz com que haja essas variações e a partir dessas variações nós temos que estar muito esperto com este contexto. Uma coisa interessante de ser levado em consideração é que, então esses títulos eles sempre são um risco e eu sempre devo entrar neles só quando eu tiver absolutamente certeza de que eu vou sacar só lá no final? Não, tem momentos que tu pode ter beneficiado desse movimento. Por exemplo, as pessoas que pré-fixaram lá em 2015, por exemplo, ganharam muito dinheiro. Ganharam uma boa rentabilidade. Por quê? Elas pré-fixaram a uma taxa mais ou menos de 14%. E aí a taxa começou a cair, sempre tem assim, não é direta essa relação, mas há uma relação mais ou menos com a taxa Selic. E aí a taxa Selic começou a cair, as taxas dos títulos começou a cair. Como eu fixei em 14, o que tem que acontecer? Para que no final do período eu tenha exatamente os R$1.000, taxa caindo, preço subiu, as pessoas que venderam antes tiveram uma rentabilidade superior àquela que foi programada. Então, tem que conhecer o contexto para entender qual é a melhor alternativa dentro daquele momento para daí sim tomar a decisão. Então, não significa que é uma péssima escolha, em certos momentos pode ser uma boa escolha. Se precisa resgatar antes, este não é o momento de fazer esse tipo de pré-fixação, principalmente no Tesouro, porque a tendência é que essa taxa suba, dado o contexto que nós estamos vivendo. Em outros contextos, como era em 2015, era uma boa alternativa. Então, em resumo, taxa subiu, preço cai, taxa caiu, preço sobe. E aí qual é a moral da história, né? Que quando tu vai comprar um título pré-fixado com a expectativa de resgatar antes, tu tem que ter a expectativa de que essa taxa vai cair para o preço subir e tu ganhar mais. Senão, pode ser que tu esteja perdendo dinheiro neste resgate antecipado. Então, isso tudo se chama marcação a mercado e sobre os títulos pré-fixados ela tem um impacto bem forte. Teve um impacto agora sobre o Tesouro Selic e sobre o Tesouro IPCA ela também tem um impacto porque tem aquela taxa fixa, mas quem mais sofre com esse movimento são os pré-fixados. Então, tem que ter um cuidado aí com esses produtos. E aí, essa aqui é o resumo desse processo de liquidação, né, de resgate. Se eu esperar até o vencimento, eu vou ganhar exatamente aquilo que foi prometido. Agora, se eu resgatar antes, o governo ele vai me devolver o dinheiro. Só que eu vou estar sofrendo essa oscilação, podendo ganhar mais do que o prometido ou menos, dependendo do momento em que eu vou fazer este saque. Então, tem que ter esse cuidado. Em relação às taxas, o que incide os investimentos do Tesouro? A primeira taxa é a taxa de custódia da B3, da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Esse nome não precisa saber, mas precisa saber que, sobre o valor que tu investe, incide uma taxa de 0,25% ao ano, que vai ser sacada da sua conta da corretora 2 vezes por ano. Então, tu tem que ter aquele dinheiro disponível naquele momento para que possa ser resgatada. Os investimentos em Tesouro Selic inferiores a R$10.000, eles não sofrem essa taxa, essa cobrança. Os demais todos têm e o Tesouro Selic investimentos superiores a 10 mil também tem.
O imposto de renda é um imposto de renda regressivo, então ele pode ter um teto de 22,5%, e para aquelas pessoas que deixarem os seus investimentos mais de 2 anos, eles pagam só 15%. E finalizando, tem a taxa do agente de custódia, que eu mostrei para vocês, que tem que entrar dentro do site do Tesouro, e aí a partir dali tu consegue identificar qual é a instituição financeira que não cobra essa taxa. E aí escolher aquela que não cobra, não invista com empresas que cobram taxas. E em resumo, quais são as vantagens e desvantagens de se investir dentro dos produtos do Tesouro? Vantagem: segurança. Alguns produtos rendem mais que outros no mercado, por exemplo, CDB, então tem que ter algum olhar criterioso em relação a isso. A liquidez ela vai depender do título. Eu tenho acessibilidade, eu tenho facilidade, eu tenho flexibilidade. Pontos negativos: alguns títulos eles têm os prazos muito longos e aí se eu resgatar antes eu corro o risco de perder dinheiro por causa da marcação no mercado. Eu tenho que estar de olho bem aberto no contexto econômico para entender se vale a pena ou não entrar dentro desses títulos, porque eles têm variação. Como eu mostrei nos gráficos, eles variam bastante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado em relação a eles. E tudo é feito de forma online, então pode ser que para algumas pessoas isso seja uma limitação. Então este foi o resumo do que é o Tesouro Direto, quais são as suas características, quais são os seus produtos e quais são os cuidados que a gente tem que ter com eles. Espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida, coloca lá dentro do nosso sistema que a gente está disponível para responder.